Paz do Senhor a todos. Meus amados, hoje é o último dia que vou conseguir falar para vocês tudo sobre religiões, mentiras e verdades. Tudo quanto é religião, a base de artigos, livros que a gente lê. E aquilo eu peguei as melhores coisas para nós podermos falar do Senhor, falar o que é verdade ao Senhor. Esse aqui vai ser o vídeo parte 3, religiões, mentiras e verdades. E aí eu quero falar para vocês, continuar ainda, hoje eu acabo esse vídeo. E é uma luta, né, para fazer esse vídeo. Agora é dia 2 de setembro, subi aqui ao monte, agora é 8h15 da manhã. E é uma luta, né, o carro já não quer ligar e tá difícil para andar e toda hora a gente cai no chão, que eu uso muleta, né, bengala, para facilitar, que eu não tenho muito equilíbrio. E só barreira, mas cheguei aqui ao monte, vou falar hoje e publicarei esse vídeo a vocês. E compartilhe e leem para vocês verem que a verdadeira religião é o cristianismo, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tem que ter em vista a Trindade, que são três, Pai, Filho e Espírito Santo. E as outras religiões não têm isso com elas. Ou então cometem muitas heresias, muitas coisas erradas, falando do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Eu quero começar agora aqui com uma religião que chama a família, Meninos de Deus. David Brentberg, fundador de Meninos de Deus, considerava-se o profeta que foi indicado pela Escritura a fim de pastorear o povo de Deus, conduzindo a verdadeiro pastor e a vida eterna. Era conhecido como Pai Davi, ou Moisés Davi, é o que eles acreditavam. Essa Meninos de Deus. Nunca vi também essa religião. Deve ser para fora, ou em outros cantos aqui do Brasil. Era conhecido como Pai Davi ou Moisés Davi. Era filho do missionário cristão. Pastoreou aos 26 anos uma igreja evangélica. Em 1969 trabalhou como hippies convertidos, fundando os Revolucionários por Jesus. Vamos saber agora sobre as crenças dessa religião de David Berger. A Bíblia é a palavra de Deus de ontem. Eles acreditam que a Bíblia não é uma coisa de agora, é uma coisa de ontem. As cartas são a palavra de Deus para hoje, as cartas desse homem. Berg afirmava receber ajuda de um espírito búlgaro chamado Abraim, seu guia espiritual do além. Sai fora disso. Sai fora. O que eles falam sobre Deus, essa religião? Afirmam crer na doutrina da Trindade. Porém, sua ideia de trindade é distorcida. Berg apresentou Deus como um cafetão. Olha a heresia e o pecado que esse homem está falando sobre Deus. Intermediário de prostitutas. Olha que cara mais sem noção. O que eles falam sobre Jesus, esse menino de Deus? Sua santidade é questionada por eles, pois relacionou-se sexualmente com prostitutas. Olha o que ele diz de um santo, o único homem santo que veio na terra. Contrariando doenças venéreas, teria feito sexo com Marta e Maria, irmãs de Lázaro, Maria Madalena e outras. Sai fora disso. Isso aqui já é uma desgraça, já sai. Isso aqui já está. O que eles acreditam já é uma crença desgraçada para eles. O Espírito Santo. As publicações o representam como uma mulher linda e sensual, usando roupas transparentes, seminua e com asas de fada. Olha quanta besteira. O Espírito Santo, que é santo, que habita dentro de mim. Olha como que eles vêm. Amém? Sai fora disso. Outra religião que eu quero falar para vocês é o Espiritismo agora. É os cultos afro-brasileiros, esoterismo e ocultismo. Espiritismo, kardecismo, o histórico. O espiritismo moderno, também chamado de kardecismo, tem sua origem no espiritualismo no século XIX. O espiritualismo foi um movimento religioso que surgiu nos Estados Unidos no século XIX, afirmando que tem caráter científico, enfatizando basicamente na crença da vida após a morte, sem contudo defender a doutrina da reencarnação. O espiritismo defende o contínuo existir pessoal após a morte, por intermédio de um novo nascimento. Vamos saber. Já é errado os conceitos bíblicos isso. Não diz isso a palavra. Mas vamos ver o que eles falam sobre Deus,
sobre Jesus e sobre o Espírito Santo, que é maravilhoso. Eles falam sobre Deus. O kardecismo nega a doutrina da Trindade. Eles negam. Está errado, saia fora disso. Isso não é do Senhor. Por considerá-la obscura e incompreensível. O que é obscuro e o que é compreensível? A Bíblia é clara. Em sua obra Gênese, Kardec nega a divindade a Jesus Cristo, como se ele não fosse o Messias. Sai fora disso. Nega a divindade a Jesus Cristo. Sai fora. Isso não é do Senhor. Isso não é do Senhor. O que eles falam sobre Jesus? Guiado pelos Espíritos, Kardec aceitava a plena humanidade de Jesus, como fosse um homem simples, mas negava sua divindade. Quando os escritores do Novo Testamento o identificavam como Deus, exprimiam unicamente opinião pessoal. Jesus era tão somente um espírito puro que foi enviado pelo Pai. Isso é o que eles dizem. A fim de cumprir uma missão, levar a humanidade a um grau maior de evolução. Isso explicaria seu título, Filho Unigênito. Isto é, ele era o único predestinado por Deus para cumprir tal missão naqueles dias. Ele foi modelo supremo de suportar privações e sofrimentos. Sua ressurreição corporal dentre os mortos não ocorreu. Olha a heresia do kardecismo, do pessoal espírita. Acho que essa aqui é pior. Sua ressurreição corporal dentre os mortos não ocorreu. Se a Bíblia, o Senhor fez e colocou para nós, quem somos nós? Ou espíritos imundos, que seriam demônios, aquela casta imensa lá, que veio com Lúcifer, que veio aqui à Terra e pode se transformar, como vocês mesmos dizem, né? No que quiserem, membros da sua família ou pessoas bonitas, e aparecem a vocês, falando que são espíritos bons. Segundo Kardec, o corpo físico de Jesus simplesmente desapareceu. Tudo errado. Ficando em seu lugar o corpo fluídico. Seus milagres são explicados como fenômenos mediúnicos. Sai fora. Saia fora do espiritismo. Cristianismo é a única religião, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo, glórias a Deus, está com o Pai, assim como Jesus está com o Pai. Nós estamos em Cristo, aquele que é Filho, e Cristo está com o Pai. Veja, nessa explicação que eu acabei de falar, dá para entender que são um só. Mas sim, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E por meio de Jesus, se você crer, se você for batizado nas águas, se você crer e confessá-lo ele como seu único suficiente Salvador no meio do público, ele te aceita, o Senhor. E mesmo assim te aceitando, não é que você vai ter a salvação, mas você precisa estar em santidade. Santidade é largar os pecados, os maus costumes. Até aqueles que parecem que não são maus costumes, que são normais para a humanidade, como masturbação, como as heresias, como várias outras coisas, bebedice, palavrões. Isso te leva longe de santidade. Agora, como estar em santidade? Matando a carne, os desejos da carne. Isso é só com jejum. Por isso que eu falo a todos, quando eu vou pregar por aí, façam jejum continuamente, consagre continuamente. Agora o pessoal fala, mas com que propósito, irmão? Consagre seu jejum e ore também, né? Mas com o propósito sempre do Senhor estar do seu lado. Aí você vai ver milagres maravilhosos acontecendo todos os dias e a toda hora. Amém? Sobre o Espírito Santo, o que ele fala? Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade. Isso é um versículo que está em João 14,16, que Jesus falou. E Kardec interpretou dessa palavra de Jesus como se cumprindo no Espiritismo assim. O Espírito Santo, predito por Jesus, seria a doutrina dos espíritos puros, superiores de dons, codificados por ele. Tudo errado. Não diz isso a palavra. Se o único, veja, Gálatas, primeiro capítulo de Gálatas, já se fala assim, como pode você, a única Bíblia, o único mandamento, o único evangelho que foi feito ao Senhor, para todos nós aqui, foi a Bíblia.
Como pode você deixar Jesus e ir para outros evangelhos? Kardecismo, budismo, os mormons, como pode você fazer isso? Como pode? E assim também na palavra se diz lá em Mateus 23, malditos fariseus, que assim também faziam coisas erradas com a palavra, com o Testamento, o Novo Testamento e o Antigo Testamento, como hoje tem fariseus, escribas, que fazem coisas erradas, em benefício próprio, que tem amor ao dinheiro. Então veja que não deixe o Evangelho, que é a Bíblia. A Bíblia é a única coisa pura que é do Senhor. Amém? Nada mais é importante. O que eles falam sobre salvação? Segundo Kardec, o destino dos homens na terra, como no céu, depende do seguinte princípio: fora da caridade não há salvação. Assim, a fé em Jesus não confere salvação. Veja a grande heresia. Para você ser salvo, você precisa se tornar membro, corpo do Senhor. Crer em Jesus. Pela graça você é salvo. O Senhor, Ele atribui os valores, Ele nos acolhe como filho, os gentios que somos nós. E o que acontece? Como essa palavra aqui está errada, eu provo que está errada. Eu sou um humano fraco, miserável, pecador, Júlio. Ano passado, já conto essa história para vocês agora. Eu estava ajudando mais de 20 famílias, lá aqui no bairro simples, aqui da minha cidade, Pindamonhangaba, ajudando mais de 20 famílias, eram 22 famílias. Cadastrei elas e fiz uma propaganda grande para o povo trazer alimentos no comércio que eu tinha. E nesse comércio que eu tinha, eu levava, eu reunia tudo, roupas, comida, alimentos não perecíveis, e fazia cestas básicas para levar a eles. E estava ajudando 22 famílias. Até que o Senhor levantou uma pessoa e veio e falou para mim: quem é? Falou para mim: filho, aquelas pessoas que você está ajudando, eles não são fiéis a mim. Eles são incrédulos. Eles não são Começa a sentir unção aqui. Outras pessoas comecem a orar próximo de nós. E aí, essa pessoa, por profecia, veio falar comigo. E falando, e veio falando para mim: filho, essas pessoas que vocês estão ajudando, elas são incrédulas. Elas estão em pecado, elas não se rebaixam e adoram a mim, para mim levar a bênção a eles. Eu não preciso de ajuda de ninguém, o Senhor assim falou. O Senhor, Ele diz a todos vocês: eu não preciso de vocês para dar caridade, levar caridade a ninguém. Eu sou Deus. Se aquele que está passando necessidade se humilhar perante a mim, abaixar, se rebaixar e se humilhar diante de mim, eu levanto um dos meus e levo comida a ele. Eu não preciso da sua ajuda. Então aquilo que ele está passando, agora você vai passar. Então veja que era um povo rebelde. E aí sabe o que estava acontecendo? Eu tinha um comércio que entrava dinheiro e eu não tinha mais o que comer. Eu só tinha um pacote de macarrão e 3 salsichas no final de semana. E aí eu entendi que o Senhor não precisa de ajuda de ninguém. Ele é santo, Ele é Deus. Então por essa razão, eu digo a vocês: a caridade não leva ninguém a Deus. A caridade não leva ninguém à salvação. O que leva à salvação é você criar fé, estamos pela graça. Amém? E não no Antigo Testamento, que é a lei, e também não, como diz aqui o kardecismo, que é fora da caridade não há salvação. Há sim aquele que crê em Senhor Jesus e aceita Ele como seu único, suficiente Salvador. Amém? Seja sempre presente no Senhor, porque Ele é santo dos santos. Seja sempre presente. Essa é a prova de que o Senhor não precisa da sua caridade. Então saia do espiritismo, saia do kardecismo. Isso não é do Senhor. Amém? Continuando, Senhor. Continuando. Vou falar aqui sobre todos aqui, olha, todas as religiões. Agora eu vou falar sobre cultos afros brasileiros, que são as macumbas, quimbanda, umbanda, que vem com... É muita gente que pratica esse tipo de religião, que são coisas do mal. Amém? E o histórico. A história dos cultos afro-brasileiros está ligada diretamente à história da África, dos seus filhos, trazidos à força para o trabalho de escravos nas Américas, substituindo a mão de obra indígena. Essa prática perdurou por quase 3 séculos. Os primeiros africanos foram trazidos
ao Brasil na primeira metade do século XVI. Dentre os vários grupos étnicos que vieram para o Brasil, destacaram-se numericamente os bandos e os sudaneses. Então vejam que esses cultos afro-brasileiros são as macumbas, são cultos voltados aos demônios, amém? E aqui eu quero mostrar alguns dessas crenças. O que eles acreditam? As crenças. Tais ensinamentos são passados pelos pais e mães de santo em seus respectivos terreiros, onde possuem tal autonomia. Seitas afro-brasileiras têm o candomblé, que fala muita coisa sobre o candomblé, não vou entrar em detalhes porque é muito grande. A umbanda e também a quimbanda, vou falar um pouquinho da quimbanda, que também é denominada de umbanda negra, designa o ramo da umbanda, que trabalha com magia negra, voltada exclusivamente para o mal. Cultua os mesmos orixás da umbanda popular. Saia fora disso. Isso não é voltado a Deus, ao Senhor. Saia de todo esse tipo de religião. Umbanda, quimbanda, cultos afro-brasileiros, isso não é do Senhor. Então eu estou falando aqui o que é preciso falar a você, para você ter conhecimento, que vocês não sabem, vocês não leem a palavra, não leem outros livros. Isso aqui é um grande estudo que eu peguei desse livro. Sobre maçonaria, falarei a vocês a história. É difícil determinar o início da maçonaria. Tem vários livros que falam várias coisas, que possam ter surgido em 1717. E a maçonaria é a maior fraternidade secreta do mundo. Amém? Ela reconhece a existência de um único princípio criador, regulador, absoluto, supremo, infinito, ao qual se dá o nome de grande arquiteto do universo. Saia fora disso. O Senhor já falou na palavra que o nome dele é um nome impronunciável, que o nome é YHWH. E no antepassado se deram, algumas pessoas não tinham como ler essas consoantes. Eles falaram que esse nome seria Yahvé. Amém. E depois abrasileirou-se, depois foram criados outros nomes de Jeová. Agora é Jeová. Amém? Mas Jeová, Yahvé, o Senhor Deus, esse é o nome que Ele nos deu, que Ele permite nós falarmos. Não um grande arquiteto do universo, para com isso. Continuando. E isso é uma sociedade secreta, Senhor. Esse caráter de secretismo é contrário à índole do cristianismo, que é franqueada a todos, não tendo nada para ocultar. Isso está em Mateus 5,16. E é uma sociedade mundana que exige dos seus membros juramento solene, da íntima fraternidade. É uma sociedade profanadora em que há símbolos, ritos, dogmas e mistérios, oriundos de mistura do judaísmo com o paganismo. A maçonaria existe sob juramento e promessas de seus segredos não serem revelados. Saia fora disso. E pede obediência ao poder soberano da ordem. Tal prática contrária a Mateus 5, 33, 37. Amém? A maçonaria tem orações formais na abertura de suas reuniões nas lojas, que eles dizem que são reuniões deles. E assim, sem a mediação de Cristo, está tudo errado. Se vai orar ao Senhor sem o mediador que é Cristo, está errado. Saia dessa religião. Não é do Senhor. Amém? Não é do Senhor. Outra coisa. Com isso, a maçonaria estaria alegando que o homem pode chegar ao Pai sem intervenção do Filho, o que vai de encontro a João. Você nunca pode fazer isso. É em nome de Jesus que os demônios respeitam o nome de Jesus e saem das pessoas que estão demoniadas. É em nome de Jesus que as curas são concretizadas. Como eu entrei naquela igreja lá em São Paulo, que eu não quero falar placa de igreja, mas o meu pé ele foi curado, o sofá tão forte, o meu pé foi curado. Há 25 anos eu tomava remédio, eu falei no vídeo. O meu joelho foi curado. Me deu dons, unção. A maçonaria tem um Deus nomeado como o grande arquiteto do universo, Gadu, ou supremo arquiteto. Sai fora. Nosso Deus é Jeová. O nosso Deus é o Deus Altíssimo, que também, o nome dele que é tão difícil de pronunciar, falam que é Yahvé. É o Pai de Jesus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Vou falar de outra religião agora para vocês verem tantas heresias e crenças que não são do Senhor. Chama Nova Era.
é história. Na década de 1980, o assunto Nova Era virou febre nas igrejas evangélicas. Havia livros e mais livros sobre o assunto. No entanto, o tempo passou e o povo de Deus se esqueceu desse importante inimigo, que continua a influenciar o mundo e até mesmo afetar a própria igreja, em maior ou menor grau. Amém? Escute sobre a Nova Era. Tudo não é do Senhor. Algumas são abençoadas pelo Senhor, como eu já falei, congregação. Agora as outras saem fora disso. Podemos definir a Nova Era como um sistema pagão, pseudo-espiritual. Um movimento místico esotérico que defende ideias que contradizem a verdade da fé cristã e que podem ser consideradas heresias de perdição. Sai fora, já foi dito tudo aqui. Nova Era, sai fora disso. Eles têm muito esotérico, era de touro, era de carneiro, de peixe, de aquário. Sai fora disso, isso não é do Senhor, amém? Continuando aqui, meus amados. Lembrando, meus queridos, eu sou o menor de todos vocês que aí estão escutando. Eu não sou nada, eu sou um humano fraco, pobre, miserável e pecador. Eu só quero falar a verdade porque o Senhor fala comigo. E eu tenho esses ciúmes do Senhor porque Ele é tão bom e as pessoas fazem tantas coisas erradas. Eu quero mostrar ao mundo o que é os estudos, o que é cada religião. Mas não toda a história, mas sim o que eles dizem sobre Deus, sobre Jesus e o Espírito Santo. Sobre as crenças dessa religião. Não há distinção entre Criador e criatura. Deus e o universo são a mesma coisa. E se há alguma diferença, Deus seria a alma do universo. E o universo, o corpo de Deus. Sai fora disso. Rasdúria batalha raceleria. Saia disso. O que eles falam sobre Jesus? A Nova Era faz distinção entre Jesus e Cristo. Jesus foi um homem, personagem histórico, normal, e um mestre de carne e osso, que atingiu a consciência crística, santo. Uma espécie de espírito superior, de ser elevado, ao alcançar o espírito crístico. Jesus tornou-se um mestre capaz de conduzir a humanidade ao progresso espiritual. Saia fora. A única religião que você deve estar é o cristianismo. Cristianismo, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Procure saber sobre a sua religião, procure saber a história, quais são as crenças, o que eles falam sobre Jesus, Deus e Espírito Santo. Se não estiver de acordo, saia. Assim melhora você. Que assim Deus vai te prosperar, Deus vai te dar dons, Deus vai proteger sua família. Amém? Informações adicionais. Eles acreditam em ufologia, magia e curandeirismo, artes divinatórias, viagem astral, medicina alternativa. Saia fora disso. Saia fora disso. Vamos continuar. Vou falar sobre uma outra religião que chama Teosofia. A Teosofia é a palavra que significa sabedoria divina. Por Ellen Petrovich, está fundamentalmente associado ao ocultismo. É a religião oriental, sobretudo da Índia, lá do hinduísmo, aquele povo que acreditava em várias coisas. Saia fora disso. Amém? Só falam várias coisas, toda a história. Vamos saber o que eles falam sobre Deus. Não se trata de um ser pessoal, a visão é mais panteísta, ou seja, Deus é tudo e tudo é Deus, mas no fundo não pode descrevê-lo ou afirmar que ele realmente é. O livro A Doutrina Secreta apresenta os 3 pilares básicos da teologia teosófica, essa religião. O primeiro diz respeito a Deus, um princípio onipresente, sem limites, e imutável. É um monte de baboseiras que eles falam. Saia fora disso. O que eles falam sobre Jesus Cristo? A teosofia rejeita a visão cristã de Jesus, então está tudo errado. Ele não é Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Ele foi mais um ser humano que atingiu o estado crístico, também igual aquela outra religião. Sai fora. Ou seja, o homem histórico, Jesus se tornou Cristo, como qualquer pessoa pode se tornar. Segundo Anne Bester, todos os homens se tornam Cristo. Sai fora disso. Cristo é único, Ele é o nosso Senhor, porque nós acreditamos no Senhor e não mais em ninguém. Saia fora disso, porque isso não é do Senhor, isso não representa o Senhor, porque Tu és maravilhoso, o Senhor é maravilhoso. E nossas religiões aqui pagãs, amém? Continuando. Superstições e crendices dos astros ou amuletos. Superstições são aquelas coisas do mundo, que dificuldade de definir.
recorrem a amuletos, a isso ou aquilo, para esoterismo e acreditam que vai trazer sorte ou vai proteger eles. O único que protege é o Senhor. E aquele que nele está, senão o Senhor não dá livramento. Porque você não clama a Ele, Ele não te chama, você não chama Ele. Superstições, como tudo começou, são várias coisas. Astrologia, mas não quero entrar em detalhes, porque é muita coisa. E ainda falta religiões para falar para vocês. Vou falar hoje sobre o satanismo, que muitos estão nessa religião. Mas como essa seita, esse grupo, satanismo, essa religião, é um grupo muito pequeno, mas o diabo, o Satanás, ele está infiltrado em várias outras religiões, assim como eu falei para vocês. O mal está infiltrado em muitas religiões nesse mundo. Amém? Como veremos nesse estudo do satanismo. Vamos falar aqui agora. Meu Deus eterno Pai, quero falar aqui para vocês, Senhor, esse ensino de demônios estão presentes em todas as religiões, com exceção do verdadeiro cristianismo. Amém? O mundo está repleto do satanismo. Basta recapitular tudo o que vimos sobre quase todas as religiões anteriores para ver como Satanás e seus demônios se infiltraram nesses sistemas. Enquanto os grupos que se dizem adoradores direto ao diabo são muito pequenos, insignificantes em número. A quantidade de pessoas envolvidas com o satanismo, de modo geral, é algo absurdo e monstruoso. Nações inteiras chegam a ser satânicas, como a Índia, denominada pelo hinduísmo e seus trilhões de deuses, em forma de elefante, macacos, vacas, cobras, ratos. Sai fora! Veja uma relação de doutrinas de demônios encontradas nas religiões que estudamos até aqui. Há vários deuses, e não apenas um. É muitas coisas, outras coisas. Há vários deuses, mas devem adorar apenas um. Não há nenhum Deus. Eles acreditam em várias coisas, várias heresias que não têm respeito à Bíblia. Amém? Estou acabando, amados. O livro está acabando. E aqui eu quero falar para vocês uma coisa que é importante. Assim, por essas duas passagens bíblicas, podemos afirmar que Jesus não nos mandou perder tempo discutindo com os hereges sobre suas heresias pagãs, nem com aqueles que não queiram ouvir as boas novas da salvação. Ele nos mandou pregar o Evangelho. Isso o Senhor nos mandou. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Marcos 16, 15, 16. Amém? Assim, cumpra seu papel, pregue. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Evite discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evite o homem faccioso. Depois de admoestá-lo, primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por isso mesmo está condenada. Amém? Então eu vou deixando esse vídeo a vocês, falando de todas as religiões do mundo, que a única verdadeira é o cristianismo, amém? Que nada é verdadeira, para que vocês vejam a realidade, a verdade. Porque assim, sendo cristão, Pai, Filho e Espírito Santo, o Senhor se revela a você. Você começa a viver o sobrenatural de Deus a todos os dias, coisas que ninguém entende. Amém? Eu quero que isso faça parte da sua vida. Em nome de Jesus, vocês sejam abençoados, estejam no caminho certo com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.